Vamos nos levantar mais uma vez, irmãos, para com reverência ouvirmos a leitura do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, o capítulo 22, os versos 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. A igreja pode sentar. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, estejam conosco. Amém. Irmãos queridos, você conhece os 10 mandamentos? Se não conhece ou não lembra, fica aqui um desafio para cada um de nós. Relembrá-los, decorá-los, quer dizer, guardá-los no coração. Decorar é isso, guardar no coração. O salmista disse: guardo a tua lei no coração para não pecar contra ti. Quer dizer, nós guardamos os mandamentos de Deus no coração para conhecermos a vontade dele, mas mais que isso, para que esses mandamentos nos orientem em nossas escolhas, em nossa caminhada de vida. Os 10 mandamentos, eles são uma síntese, um resumo da lei de Deus, que é bem maior do que os 10 mandamentos, mas eles resumem essa lei, sintetiza ela. Os mandamentos a gente pode dividir em 2 partes. Os 3 primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus. Não terás outros deuses além de mim, não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão, e santificarás o dia de descanso. Esses são os 3 primeiros mandamentos. Eles se referem à nossa relação com Deus. Os outros 7 mandamentos, do 4º ao 10º, tratam da nossa relação com o próximo. Falam das nossas relações interpessoais. Por isso, no dia em que um mestre da lei, querendo colocar Jesus à prova, isso nós lemos agora no Evangelho, perguntou para Jesus qual é o maior mandamento da lei de Deus. E Jesus disse para ele: ame o Senhor seu Deus com toda a sua força e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. O que Jesus faz? Ele resume aqueles 10 mandamentos no grande mandamento do amor. Jesus está dizendo que quem obedece os 3 primeiros mandamentos, que se referem à nossa relação com Deus, está amando a Deus. Portanto, se você ama a Deus com toda a sua força, você cumpre os 3 primeiros mandamentos.
E se você ama o seu próximo como a si mesmo, você estará cumprindo os outros 7 mandamentos da lei de Deus. O chamado, o grande mandamento, é o mandamento do amor. Então, eu quero olhar com vocês hoje como colocar esse mandamento do amor em prática. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso é uma determinação. É lei. É o resumo dos 7 últimos mandamentos. Como colocar isso em prática? Como viver isso na prática? Vou pedir que o Marco coloque a próxima tela. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Como colocar em prática este preceito de Deus? Em primeiro lugar, honrando os pais como as pessoas mais próximas. O 4º mandamento deixa claro que o nosso relacionamento com o próximo precisa começar dentro da nossa casa. Agora ouçam com atenção vocês que são filhos e que ainda têm por perto os seus pais, ou quem sabe um tio, uma tia, uma avó, um vô. Nossos pais devem merecer o melhor da nossa atenção e do nosso tempo. Vou repetir isso. Nossos pais devem merecer o melhor da nossa atenção e do nosso tempo. Aos pais devemos tributar obediência e honra. A desobediência aos pais é um sinal de rebeldia e é o princípio da decadência da nossa sociedade. Todos nós concordamos que vivemos uma sociedade cada dia mais decadente. O problema começa lá em casa já. Quando a autoridade de mãe e pai não é respeitada. Quando as determinações de mãe e pai não são ouvidas ou não são obedecidas. Quando aos pais nós não devotamos o melhor de nós, do nosso tempo, do nosso amor, do nosso cuidado. Pais e mães, ainda que muitas vezes tenham errado, porque são humanos, também erraram. Pais e mães, ainda que muitas vezes erraram, dedicaram, e quem sabe ainda dedicam o melhor deles para os seus filhos e filhas. É justo que filhos e filhas honrem esse amor, amando suas mães e seus pais, honrando-os, obedecendo-os, respeitando sua autoridade. Veja que aqui está uma determinação de Deus. Quando os mandamentos foram dados, gente, isso lá na caminhada do povo de Deus do Egito, onde eram escravos, até a terra prometida, durante essa caminhada, Deus chama Moisés e sobe no alto do Monte Sinai e lá entrega para Moisés as tábuas com os mandamentos. Lá estava o 4º mandamento. Honrarás o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nessa época não existia previdência social, não existia INSS, não existia aposentadoria. Pais e mães
quando alcançavam uma determinada idade e já não podiam mais trabalhar para sustentar suas famílias, passavam a ser cuidados e sustentados pelos filhos. Honrar pai e mãe naquele momento tinha que ver com isso, com cuidar também materialmente do seu pai e da sua mãe. Talvez hoje muitos filhos não precisem mais se preocupar com isso, embora alguns precisam também. Mas honrar, respeitar e devotar o melhor do nosso tempo e do nosso amor àquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, que nos geraram, ou que pelo menos nos criaram, que nos deram condições de crescer, isso é o primeiro passo para nós amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Damos aos nossos pais o mesmo amor que eles já nos deram e que nós queremos receber também. É impossível, gente, mais tarde, construir relacionamentos saudáveis se já em casa não nos empenhamos por um convívio saudável com mães e pais. E talvez, um parênteses, pais, mães, você pode dar uma ajudinha para o seu filho também nesse sentido. Embora o mandamento diga, honre teu pai e tua mãe, independente de quem ele seja ou ela seja, pais e mães, vivam de maneira honrável. Vivam de maneira que vocês sejam dignos dessa honra. Não envergonhem seus filhos. Não ajam de maneira irresponsável. Se vocês forem homens e mulheres de bem, que transmitem bons exemplos, os filhos não terão dificuldades em honrá-los. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, amamos o nosso próximo como a nós mesmos e por isso cumprimos o grande mandamento do amor quando respeitamos a vida do nosso próximo. O quinto mandamento diz: não mate. Essa ordem de Deus deixa claro a sacralidade da vida. A vida é uma coisa sagrada. E uma vez que não está em nossas mãos dar a vida, também não está em nossas mãos tirar a vida. Não compete a nós. É Deus quem dá a vida e só Deus tem autoridade para tirá-la. Devemos, portanto, repudiar qualquer forma de sacrifício da vida. Assassinatos, guerras, violência doméstica. Nós temos acompanhado quase que diariamente nos noticiários mais um relato de feminicídio. Matar, tirar a vida de alguém é um atentado contra Deus e a sacralidade da vida. A vida é um dom de Deus. E é nosso papel cuidar do nosso próximo, ao invés de destruí-lo. Pessoas cristãs que amam a Deus e que creem em Jesus Cristo repudiam qualquer forma de violência, desde a pequena violência até a grande violência das guerras. Pessoas cristãs levantam sempre a bandeira pró-vida. Não importa de quem,
Não existe, não deve existir no nosso imaginário quem merece ou quem não merece morrer, ou quem merece e quem não merece estar vivo. A vida é sagrada, foi dada por Deus, é Ele quem a tira, não nós. Em terceiro lugar, queridos, amamos o nosso próximo respeitando a honra dele. O sexto mandamento da lei de Deus diz: não cometa adultério. Quem ama responsavelmente não trai o seu cônjuge, nem fere a honra do seu próximo, querendo possuir o cônjuge de outra pessoa. O adultério é um atentado contra a instituição do casamento, e o casamento não é uma invenção humana, foi Deus quem instituiu. Portanto, o adultério é um atentado contra o próprio Deus. O adultério é um terremoto na vida dos casais e dos filhos. O adultério, quase sempre, vai terminar em divórcio. E se não termina em divórcio, o adultério vai ser o responsável por eliminar, talvez por completo, qualquer forma de confiança no seu cônjuge. O adultério é uma conspiração contra a família. E o adultério está no ar, está nas novelas, está nas séries de televisão, está nas artes em geral. O adultério às vezes é colocado para nós de tal maneira que quando a gente se dá conta, a gente está torcendo para a amante ao invés da esposa. Quem ama o seu próximo não trai, porque sabe a dor de ser traído. Deus sabia o que estava fazendo quando deu esse mandamento. Esse mandamento é a chave para a preservação da sua família. Em quarto lugar, como podemos amar o nosso próximo e cumprir o grande mandamento do amor? Respeitando os bens do próximo. O sétimo mandamento diz: não roube, ou não furte, ou não furtarás. O sétimo mandamento nos proíbe qualquer forma injusta, ilícita e desonesta de nos apropriar daquilo que não nos pertence. Roubar. Mas tem outras coisas. Balança enganosa, produtos falsificados, pirataria, opressão econômica, corrupção, favorecimentos escusos, compra de sentenças, corpo mole no trabalho. Tudo isso constitui uma quebra desse mandamento. É roubo, é a apropriação indevida daquilo que não nos pertence. E atenção, nenhum ladrão começou roubando um banco ou dando desfalque nos cofres da nação. Ele começou se apropriando de uma moedinha que estava em cima da mesa e que não era dele.
nem pequenas nem grandes quantidades, nem pequenos nem grandes objetos. O que pertence ao seu próximo deve ser respeitado como propriedade dele. Você deseja ter aquele determinado objeto? Você deseja ter aquela quantidade de dinheiro? Trabalhe, empenhe-se, corra atrás e conquiste o seu. Mas o que pertence ao seu próximo, deve ser respeitado como propriedade dele. Sempre. Quem quer cumprir o mandamento do amor não se apropria dos bens do seu semelhante. Em quinto lugar, irmãos, cumprimos o grande mandamento do amor e amamos o nosso próximo como a nós mesmos quando respeitamos o nome do nosso próximo. Veja o oitavo mandamento, que está na penúltima linha, diz: não dê falso testemunho. Você já viu pela televisão, em filme ou novela, ou talvez você até já tenha participado ao vivo, um julgamento? Julgamento no tribunal. Você tem o juiz sentado no centro, à sua frente está o réu, aquele que está sendo acusado de um crime, aquele que está sendo julgado. De um dos lados do juiz está o promotor, que acusa o réu e pede a prisão dele. Do outro lado está o advogado de defesa, que defende o réu e pede a absolvição dele, ou a diminuição das penas. E tanto o promotor quanto o advogado de defesa chamarão no julgamento pessoas chamadas testemunhas. São pessoas que vêm ali para dizer o que viram ou ouviram. Por exemplo, alguma testemunha chegará lá e dirá: ele não é culpado, porque na hora do crime ele estava comigo na minha casa. Ou uma outra testemunha chegará lá e dirá: sim, ele é culpado, eu vi ele cometendo o crime. Testemunhas são pessoas que viram o que aconteceu ou o que não aconteceu e que vão lá contar a sua posição. No tribunal, se você, para defender ou prejudicar o réu, contar uma mentira, você comete um crime de perjúrio. Você pode ser preso por ter mentido no tribunal, porque você deu um falso testemunho. Não dê falso testemunho. Quer dizer, não diga mentiras a respeito do teu próximo. Esse é um pecado gravíssimo, dizer mentiras a respeito do próximo, pois o objetivo disso é arruinar o nome e a reputação de uma pessoa. Quando o indivíduo, por maldade ou por inveja, denigre a imagem do próximo, espalhando boataria, disseminando falsas notícias, hoje em dia através das redes sociais, sem verificar a exatidão dos fatos, ele transgride esse mandamento. Porque ele pode destruir a pessoa para sempre, destruindo a reputação dessa pessoa, a imagem dessa pessoa perante a sociedade. A respeito do seu próximo, aliás, a gente nem deveria ficar falando dos outros, mas se tiver que falar a respeito do seu próximo, só diga a verdade. Não invente boatos e mentiras sobre ele. Isso pode arruiná-lo.
Nós amamos, portanto, o nosso próximo como a nós mesmos, à medida em que nós respeitamos a imagem, a honra dele, e não espalhamos boatos e mentiras a seu respeito com o fim de prejudicá-lo. Com o advento das redes sociais, no tempo em que nós vivemos, se tornou mais fácil transmitir esse mandamento. Fake news chegam todos os dias para nós, falando sobre alguém, o que muitas vezes é uma inverdade. Cuidado, você que crê em Deus e que é servo de Jesus Cristo, não faça isso. E para terminar, irmão, em sexto lugar, nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos e, portanto, cumprimos o grande mandamento do amor na medida em que obedecemos o 9º e o 10º mandamentos. E o 9º e o 10º mandamentos falam a mesma coisa: não cobice. A cobiça tem a ver com desejo de ter o que pertence ao seu próximo. É uma questão de forma íntima. Eu não posso dizer o que se passa no seu coração, mas Deus sabe o que se passa no seu coração. Ele sonda os corações e Ele pode ver ali se há cobiça. Não devemos cobiçar o cônjuge do nosso próximo. Não devemos cobiçar nenhum bem que exista na casa do nosso próximo. Desejar o que pertence ao outro pode nos levar ao outro pecado, que é roubar. Nós concluímos, portanto, meus irmãos, dizendo que aquele que ama o seu pai e sua mãe, honra o seu pai e sua mãe. Aquele que não mata, aquele que não comete adultério, aquele que não dá falso testemunho contra o seu próximo e aquele que não cobiça o que pertence ao seu próximo, este está cumprindo o grande mandamento do amor. E o amor é o cumprimento da lei de Deus. Peço ao Senhor que nos ajude a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos e a termos essas orientações de Deus guardadas no coração, para não cairmos nesses pecados, para amarmos o nosso próximo como nós gostaríamos de ser amados por Ele. E que a paz de Deus, o Senhor, que é maior que todo o nosso entendimento, possa guardar as nossas mentes e os nossos corações em Jesus Cristo. Amém.